Marcos Aurelius foi o imperador de Roma durante o século II d.C., o último de uma linha de 5 imperadores conhecidos por terem governado Roma com autoridade, humanidade e competência. Durante seu governo, o Império Romano sofreu com uma grave pandemia na forma da peste antonina, que eclodiu em 165 e devastou a população do Império Romano, causando a morte de 5 milhões de pessoas. Diante do desastre, em vez de se preocupar, entrar em pânico ou fugir como os outros oficiais ricos, Aurelius defendeu o racionalismo calmo e manteve Roma unida. Ele promulgou legislação subsidiando o custo dos funerais para evitar que os corpos se acumulassem nas ruas. Quando o exército estava com falta de recrutas, ele convocou gladiadores. Quando o exército não podia pagar o custo de novos soldados necessários para substituir os mortos, ele vendeu suas posses imperiais para financiar o esforço. Em vez de se preocupar, ele conseguia ver um problema, resolvê-lo. Depois, ver outro problema e resolvê-lo também, sem ceder ao pânico. Durante seu governo, Aurelius encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como Meditações. Essas meditações são consideradas algumas das maiores obras de filosofia. Por isso, neste vídeo, usaremos um pouco de sua sabedoria como motivação para ajudar você a não se preocupar e estressar muito com as coisas em nossa vida cotidiana e moderna. Tudo não passa de história se repetindo, Marcos Aurelius diz. Não importa o que aconteça, mantenha isso em mente. É a mesma coisa de um extremo ao outro do mundo. Isso preenche os livros de história, antigos e modernos, e as cidades e as casas também. Nada de novo. Atualmente, a maioria de nós está justamente preocupada com as incertezas que cercam o coronavírus, pois estamos no meio de uma pandemia mundial, com cidades e até países fechando. Alguns de nós estão em áreas que já foram afetadas pelo coronavírus. Outros estão se preparando para o que pode vir. E todos nós estamos acompanhando as manchetes e nos perguntando: o que vai acontecer a seguir? Não sabemos exatamente como seremos afetados ou quão ruins as coisas podem ficar. E isso torna muito fácil catastrofizar e entrar em preocupações e pânico esmagadores. Nas suas meditações, Marcos Aurelius nos diz que a vida é simplesmente a história se repetindo. Se você está preocupado em perder seu emprego, perder seu dinheiro e seu parceiro deixá-lo, milhões de outras pessoas passaram por isso no passado e estão passando pelas mesmas coisas com as quais você está preocupado agora enquanto assiste a este vídeo. Isso significa que experimentamos o mesmo padrão de vida repetidamente, apenas com formatos e personagens diferentes. Ele nos diz que tudo o que está acontecendo hoje já aconteceu antes. Se o mundo está enfrentando crises hoje, o mundo também enfrentou crises semelhantes no passado, como a peste negra, a SARS, a gripe espanhola, o ebola e, de fato, a peste antonina. Mas, de acordo com Aurelius, isso é apenas a vida manifestando os mesmos padrões. A história nos ensinou que esse padrão de vida nunca muda enquanto estivermos vivos. Tudo é momentâneo e nada é verdadeiramente novo. Então, por que nos preocupamos tanto quando a vida está apenas se repetindo de novo e de novo? Preocupação é o que acontece quando sua mente se fixa em pensamentos negativos, resultados incertos ou coisas que podem dar errado. Quando pensamos em uma situação incerta ou desagradável, como não poder pagar o aluguel ou se sair mal em um exame, nosso cérebro fica estimulado. Quando nos preocupamos, isso acalma nossos cérebros e também é provável que nos leve a resolver problemas ou tomar medidas. De certa forma, a preocupação é uma maneira do seu cérebro lidar com problemas para mantê-lo seguro. Portanto, preocupações, dúvidas e ansiedades são uma parte normal da vida e, embora seja natural se preocupar com uma conta não paga, uma entrevista de emprego iminente ou um primeiro encontro, a preocupação normal se torna excessiva quando é persistente e incontrolável. Nós constantemente nos preocupamos todos os dias com esses e se e cenários de pior caso. Não deixamos esses pensamentos ansiosos saírem de nossas cabeças e deixamos o pensamento negativo e a expectativa, sempre do pior, ter um grande impacto em nossa saúde emocional e física. Precisamos entender que,
Seja qual for a preocupação que temos, na realidade, isso já aconteceu antes. O que parece desconfortável e assustador agora em breve, será velho e familiar amanhã. Então, em vez de se preocupar demais, tente manter a calma, porque nós, seres humanos, somos criaturas adaptáveis e temos uma capacidade única de mudar ao longo do sempre cambiante padrão de vida. Marcos Aurelius disse uma vez: "Nunca deixa de me surpreender. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Vivemos em um mundo muito barulhento e nossos pensamentos são constantemente influenciados pela ampla variedade de ruídos vindos de outras pessoas, na forma de seus julgamentos e opiniões, que tomam suas decisões com base no medo e na ganância. Às vezes, esse barulho tem uma grande influência em desencadear nossos medos e nos deixar ansiosos em relação a nós mesmos e aos problemas que podemos enfrentar no futuro. Em troca, acabamos prestando muita atenção a essas pessoas e gastando muito tempo e esforço preocupados com o que elas pensam de nós. Vamos dar um exemplo. A preocupação em perder o emprego é comum, e por causa do mundo em que vivemos, muitas vezes ficamos mais preocupados com o que outras pessoas, como amigos e familiares, podem pensar de nós, em vez de nos concentrarmos nas maneiras de melhorar nossa situação. Isso acontece por causa de nosso desejo inato de sermos aprovados por todos. Portanto, constantemente buscamos sua aprovação, sem perceber o quanto essa atitude de agradar às pessoas sabota nossa autoconfiança e contribui para nossas preocupações. Quanto mais desejamos a aprovação dos outros, mais nos tornamos escravos deles. Os antigos estoicos estavam muito à frente de seu tempo quando se tratava de não serem influenciados pelas opiniões das outras pessoas. Eles apontaram que não controlamos as opiniões dos outros, e coisas que não controlamos são irregulares. Quanto mais valorizamos coisas que estão fora de nosso controle, menos controle teremos. A verdade é que, não importa o quanto tentemos, nunca poderemos agradar a todos a 100%. Não importa o quanto tentemos, sempre haverá pessoas que nos ressentirão, sentirão inveja de nós, nos julgarão, nos odiarão, nos rejeitarão e assim por diante. Nos preocupamos demais com essas pessoas e com as coisas desagradáveis que elas dirão se fizermos algo que vá contra a escolha delas. Existem muitas razões possíveis para o que dizem e para o que pensam. Pode ser ignorância, frustração, inveja, mas eles podem estar nos dizendo algo que realmente falta em nós. Se for o caso, corrija, mas ficar chateado com o resto é um desperdício de energia. Preocupar-se com o que eles dizem ou pensam sobre você é tão tolo quanto se preocupar com o clima. Sua voz precisa ser ignorada. Com o surto contínuo do vírus, podemos querer ignorar o barulho criado pela mídia, porque essas empresas de mídia estão principalmente focadas nos lucros e rotineiramente superdimensionam certos tópicos, concentrando-se nos que provocam nosso medo e nos fazem preocupar, porque preocupação significa cliques e cliques significam dinheiro. Portanto, agora mais do que nunca, é importante ficar atualizado com as últimas notícias de fontes confiáveis sobre o vírus. Mas se ficarmos constantemente assistindo às notícias ou lendo na internet, começaremos a acreditar que não há mais nada acontecendo no mundo além dessa pandemia. E isso simplesmente não é verdade. Portanto, é melhor passar nosso tempo em algo que podemos influenciar, como ligar para um amigo perdido e se reconectar, ou realmente dedicar tempo e energia a hobbies e habilidades que desejamos aprimorar. Pratique a atenção plena. Marcos Aurelius nos lembra. Lembre-se de que não é o futuro ou o que passou que o aflige, mas sempre o presente. A atenção plena estoica se trata realmente de ver o que está ao seu alcance em qualquer situação dada, focando em fazer isso bem e realizando a ação com gentileza em relação aos outros. Em vez de temer o pior resultado possível no futuro, a atenção plena significa concentrar-se no presente e aproveitá-lo ao máximo. Portanto, se você está preocupado com seu parceiro o deixando,
Ser consciente disso o tornará consciente dos problemas que está enfrentando com seu parceiro, para que você possa trabalhar para resolvê-los e, esperançosamente, evitar o pior resultado. Enquanto se preocupar o leva ao medo e ao pânico, com a atenção plena, você é mais propenso a entrar na zona ou no fluxo, para que você possa concluir seu trabalho de maneira mais eficiente, e à medida que tem um maior senso de bem-estar, você ficará menos estressado. A atenção plena pode até fazer você apreciar seu parceiro e o relacionamento que ambos compartilham. Você pode começar a ser atento sendo consciente de seus hábitos alimentares, fazendo uma caminhada, evitando a multitarefa em seu trabalho ou meditando. Comece com cerca de 5 a 10 minutos por dia e aumente gradualmente para cerca de 20 minutos ou mais. A ideia é dar à sua mente um descanso da constante estimulação sensorial de todas as suas atividades e permitir que ela se acalme naturalmente. Particularmente agora, em 2020, nossa situação é de extrema incerteza. Não sabemos o que acontecerá, quanto tempo durará ou como as coisas serão quando isso acabar. Uma coisa que sabemos, no entanto, é que se preocupar com isso não mudará o resultado. E agora, grande parte do tempo pessoal que costumava fazer parte de nossas rotinas diárias, deslocamentos, tempo sozinho em casa, ir à loja, simplesmente não está disponível. Isso significa que é ainda mais importante praticar a atenção plena para recarregar. Você pode decidir reservar um tempo a cada dia para praticar atividades conscientes. De manhã, antes que todos acordem, pode ser um ótimo momento para se centrar. A atenção plena matinal pode ajudar a definir o tom para o dia. Faça respirações profundas, medite, faça exercícios, qualquer atividade de atenção plena que funcione para você. Você também pode praticar a atenção plena como uma família. Designar um tempo para praticar atividades conscientes como família ajudará todos a se sentirem menos ansiosos. Pode ser uma sessão diária de yoga em família ou uma caminhada tranquila na floresta em grupo, ou pedir a todos que mencionem uma coisa boa que ouviram ou viram naquele dia durante o jantar. A prática da atenção plena nos ajuda a voltar ao presente e nos mantém centrados. Marcos Aurelius escreveu sucintamente: a vida é curta. Isso é tudo o que há para dizer. Aproveite o que você pode do presente, com pensamento e justiça. Nós, seres humanos, vivemos em um que os pesquisadores chamam de ambiente de retorno demorado. A maioria das escolhas que você faz hoje não beneficiará você imediatamente. Se você faz um bom trabalho no trabalho hoje, receberá um salário daqui a algumas semanas. Se você economizar dinheiro agora, terá o suficiente para a aposentadoria mais tarde. Muitos aspectos da sociedade moderna são projetados para adiar recompensas até algum ponto no futuro. Enquanto outros animais se preocupam com problemas imediatos, como evitar predadores ou buscar abrigo de uma tempestade, os seres humanos também se preocupam com problemas potenciais à frente. Infelizmente, viver em um ambiente de retorno demorado muitas vezes leva ao estresse crônico e à ansiedade para os seres humanos, porque a parte mais recente do nosso cérebro e a parte mais comumente associada ao raciocínio superior, o neocórtex, mal evoluíram desde nossos antepassados paleolíticos, cerca de 200 mil anos atrás, ao contrário da nossa evolução social, que está apenas acelerando. Portanto, o descompasso entre nosso cérebro antigo e nosso novo ambiente tem um impacto significativo na quantidade de preocupação, estresse e ansiedade que experimentamos hoje. Como não podemos voltar atrás e mudar a linha do tempo de nossa civilização, nossa melhor opção é transferir nossas preocupações de problemas de longo prazo para rotinas diárias que ajudarão a resolver esses problemas. Por exemplo, em vez de se preocupar em viver mais, concentre-se em fazer uma caminhada todos os dias. Em vez de se preocupar em perder peso o suficiente para o casamento, concentre-se em cozinhar um jantar saudável hoje à noite. A chave para fazer essa estratégia funcionar é garantir que sua rotina diária o recompense regularmente e o impeça de se preocupar com incertezas futuras. Em outras palavras, essa estratégia se trata de aproveitar ao máximo seu hoje, seu presente.
Da mesma forma, se você está preocupado com a incerteza em relação a esta pandemia em curso, pode transferir suas preocupações fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: como posso aproveitar ao máximo o meu dia hoje? Você pode perceber que deseja ler um livro e que nunca teve tempo para ler antes, ou pode começar a aprender um novo hobby. Você pode usar esse tempo para se livrar de hábitos prejudiciais que nunca pôde devido ao seu ambiente de trabalho ou situação de vida. Se você está incerto sobre seu emprego, pode transferir suas preocupações para aprender uma nova habilidade que pode servir como vantagem para manter seu emprego ou encontrar uma nova carreira emocionante. Seu único propósito é aproveitar ao máximo seu presente sem se preocupar muito com o futuro. Sirva para os outros. Marcos Aurelius nos pergunta: ajudar os outros é menos valioso para você? Não vale o seu esforço? Os estoicos acreditam que cada momento é apenas mais uma oportunidade para praticar a bondade. Quando a praga e a fome atingiram o império, cadáveres começaram a se acumular, e mesmo quando todas as pessoas mais ricas do império fugiram, Marcos Aurelius decidiu ficar em Roma. Ele ficou bravamente e fez tudo o que pôde, convocando sacerdotes de cada seita e médicos de cada especialidade e percorrendo o império na tentativa de purgá-lo da praga, usando todas as técnicas purificadoras conhecidas na época. Ele compareceu a funerais, ele fez discursos, ele se mostrou para o seu povo, garantindo-lhes que não valorizava sua segurança mais do que sua responsabilidade. Ele se manteve forte pelos outros. Ele não estava delirante, nem deu às pessoas falsas esperanças ou números enganosos. Na verdade, ele foi profundamente comovido pelo sofrimento do povo, a ponto de chorar publicamente após ouvir alguém dizer: bem-aventurados aqueles que morreram na praga. Um bom líder é forte, mas sente profundamente a dor dos outros. A maioria de nós gostaria de se pensar como uma pessoa gentil e deseja se comprometer a ajudar a sociedade, mas acabamos ficando aquém ou não fazendo o que dissemos que faríamos. Entre a agitação de nossas vidas cotidianas e a preocupação excessiva com o que pode ou não acontecer no futuro, esquecemos o mundo ao nosso redor e as pessoas nele que precisam da nossa ajuda hoje. Muitas vezes, não mostramos bondade porque não temos dinheiro suficiente para doar. No entanto, existem maneiras de ser gentil que não envolvem dinheiro. Você pode ser gentil mostrando respeito para os outros, doando seu tempo para ajudar um grupo de pessoas. Você pode doar coisas antigas que não precisa mais, seja roupas ou eletrodomésticos. Você pode ser voluntário em lugares em toda a sua cidade, muito provavelmente. A verdade é que qualquer ato de bondade pode nos ajudar a demonstrar uma identidade positiva e nos fazer sentir orgulhosos de nós mesmos. Quando estamos orgulhosos de nós mesmos e quando temos autoconfiança, paramos de nos preocupar com o desconhecido. Obrigado por assistir. E se você gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.